nós temos a possibilidade de se relacionar com o desconhecido, o medo que surge de se relacionar com esse desconhecido, a gente poderia pensar assim. Primeiramente, a gente poderia achar que o medo que surge do relacionamento com o desconhecido é o medo daquilo que pode acontecer, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Mas se a gente olhasse um pouquinho mais fundo, nós perceberíamos que, na verdade, o medo que surge disso, veja se não faz sentido para vocês. Porque numa primeira análise, você diria, tá, por que você tem medo do desconhecido? Porque eu não saberia o que pode acontecer, então eu não sei o que eu vou sofrer, quais consequências eu vou sofrer com aquilo que vai acontecer e eu ainda não sei. Essa seria a resposta, talvez a primeira resposta que a gente desse. Mas se a gente olhasse com mais cuidado, a gente perceberia que na verdade a gente não tem medo daquilo que pode acontecer, a gente não sabe. A gente tem medo de não estar no controle de nós mesmos diante daquilo que pode acontecer. Então nós temos medo de não saber agir diante da possibilidade do desconhecido. Não faz sentido para vocês isso? Que o medo que surge não é o medo efetivamente do desconhecido. Por mais que a gente, no primeiro momento, pudesse achar que era. Mas é o medo de não se sentir apto e ter as possibilidades necessárias, ou as características necessárias, ou as ferramentas necessárias para agir adequadamente. Que é o senso de responsabilidade que o 6 traz. A habilidade em dar a resposta. Então, quando nós não temos fé, nós achamos que nós não temos a habilidade de agir. Então, o que nos traz medo é a possibilidade de não saber agir nessa coluna aqui do 369. Então, quando não tem confiança, você sente que não pode agir. E é isso que dá medo. Porque a mente pensa que agir é sinônimo de controle. Então, para ela, se você sabe agir, você tem o controle da situação. Só que mesmo para a experiência do humano, fora da mente, sem a confiança total na ação, você não se sente apto. Então, dá uma insegurança, você hesita em se colocar disponível para aquilo que é desconhecido. Você titubeia antes de se lançar naquele oceano do desconhecido, porque a ação parece que não está ali preparada para ir. E essa é a diferença, e isso que nós temos trabalhado aqui também, crucial para um guerreiro e para uma pessoa comum. Veja que interessante, porque o guerreiro age sempre. O guerreiro está sempre disponível para ação, mesmo diante do desconhecido. Porque a confiança dele é total, é 100% confiante, é fé pura no momento da ação, ou no momento da presença. É presença pura, lembra? Aqui começa a nossa presença. É presença total. E na presença total é possível agir, porque você está conectado com o momento, com o instante, com aquilo que é real, com a realeza. E um guerreiro não age por si. Nós já falamos disso. Veja que uma maneira de você se relacionar com o desconhecido é conseguir compreender que quanto mais nós agimos por nós mesmos, no sentido da personalidade, quanto mais você quer fazer algo para ter algum benefício para si, para manutenção da sua personalidade, para aquilo que você pensa ser, e que nem sempre é uma coisa tão mirabolante assim do ponto de vista que você acha maquiavélica. É simplesmente a vida acontecendo naturalmente, diante dos seus problemas que você gostaria de resolver. Há uma personalidade que gostaria de resolver. Por que há vontade de resolver? Porque é alguém que sente-se desconfortável no desconhecido. Quem que se sente desconfortável no desconhecido? A personalidade. A essência está vivendo o puro desconhecido. Ela não tem medo do desconhecido. Quem tem medo do desconhecido é a personalidade, que tem medo de não saber agir. E quer agir porque quer, a partir dos seus próprios processos, traduzir os próprios processos numa ação. Tem medo de se abrir completamente para a ação que vai surgir e que pode não ter nenhum alinhamento com a personalidade. E isso seria uma grande tristeza para a personalidade, porque ela teria que se contradizer quando ela vai tomar uma ação que não é adequada ao que ela pensava ser, mas que era necessária para o momento. E era aquela ação que dissolveria as questões do momento. Então, quando nós agimos em nome do divino, vamos colocar assim, e não em nome da nossa personalidade, é onde nós conseguimos ter a sustentação da ação que libera e que está conectada com a confiança. O nosso medo é o medo de agir e a ação trazer prejuízos para a gente. Evidente que vai dar medo de tomar determinadas atitudes quando você sente que você vai ter prejuízo com elas. Por isso que você não pode ter atitudes ou tomar alguma ação em prol de você, a partir da sua personalidade. Porque ela está considerando e validando se aquilo é bom ou ruim. Um guerreiro está sempre a favor da vida, sempre a favor da realidade, ele nunca está a favor dele. Por isso que ele pode tomar uma atitude que possa, inclusive, custar a própria vida dele. Se a gente fosse considerar um ambiente de guerra, né, como a gente já usou esse exemplo aqui outras vezes. A personalidade jamais tomaria essa atitude. E se ela tomasse, seria ainda para ter algum benefício póstumo, vamos dizer assim. O que não adiantaria de nada. Esse tipo de ação não leva a lugar nenhum, a não ser
você ter que lidar de volta com esse trabalho. Então, quando nós estamos ali nessa trinca dos 3, 6, 9, como a gente tem comentado aí nas últimas aulas, e a confiança surge, mas a confiança só surge no ambiente do guerreiro, da fé, daquele que está agindo completamente a favor do divino, a favor da vida, a favor do 9 conectado e abrindo o campo por onde a essência entra, sendo iluminado pela essência. O um permeando, mas como um grau de sutileza muito amplo, infinito, conduzindo a capacidade de perceber a realidade, e então a ação surge daí adequadamente. E aí não há medo nessa ação, porque não tem ninguém ali que pode sofrer ou não os prejuízos ou os benefícios dessa atitude. Só há medo porque há uma personalidade que pode sofrer as consequências, e essas consequências podem não ser boas. Aí dá medo. Senão não teria o medo. Por isso que um guerreiro é alguém sem medo. Nirpo. Nós já falamos desse mantra aqui. A ausência do medo. Não porque ele é corajoso o suficiente para não ter medo, mas é porque não tem uma personalidade vigorando ali naquele instante com medo de sofrer as consequências, de tomar a atitude adequada para cada instante. E isso é uma conexão total com o número 6 e nessa coluna lá do 369. É quando a nossa ação está completamente entregue ao infinito. Não há mais alguém que comanda a ação. É o 4 se abrindo completamente, deixando que Budi, se a gente fosse usar uma linguagem yogi, se abra completamente para Purusha, e Purusha se assenta em Budi, cria um grande campo de neutralidade. Então a mente neutra é um grande campo de neutralidade que organiza os processos mentais, magnetiza a mente para estar por perto, ou seja, organiza a mente 2 e 3, está acima como um grande guarda-chuva, organizando os processos para que então a ação possa acontecer, se abrindo. E 4 está conectado com 6, não tem 6 sem 4, não tem 4 sem 6. Então não tem, a fé é um elemento crucial para esse processo.